Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o terceiro capítulo do nosso vídeo-livro de matemática do terceiro ano do ensino médio. Todo ele gravado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, se inscrevam no nosso canal para ajudar o nosso canal a evoluir. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. E um like aí embaixo também nos ajuda muito. Eu desejo a todos que tenham bons estudos. Neste capítulo, nós vamos estudar estatística. Coletar dados é um procedimento fundamental em qualquer área de interesse da nossa vida. Fazemos isso a todo momento. Basta querermos adquirir um bem que pesquisamos preço e qualidade. Para conhecer o perfil dos alunos da determinada escola, elaboramos um questionário e saímos à coleta de respostas. Depois de cumprida esta etapa, podemos sofisticar nossa pesquisa, analisando a concentração de respostas favoráveis a certos hábitos ou gostos, e assim fazemos na prática uma análise estatística. Os noticiários nos informam diariamente todos os números representados em gráficos e tabelas, formas fáceis de comunicação por serem diretas, esquemáticas próprias da linguagem matemática. Por isso, a estatística é considerada um ramo da matemática aplicada. A palavra estatística significa análise de dados. Como ciência, surgiu milênios antes de Cristo, sendo no início uma simples compilação de números. Acredita-se que seu desenvolvimento ocorreu em razão das necessidades dos governantes de conhecerem como os recursos e bens estavam distribuídos pela população e do que dispunha o Estado. Além, até hoje, são conhecidas suas aplicações com relação aos assuntos públicos. Por isso que todo órgão público usa a estatística para saber que o dinheiro que ele tem em caixa, o que ele precisa fazer e se o dinheiro é suficiente, ok? Estatística é para resolver questões de pesquisas, de analisar dados e transformar em ações, ok? Vamos agora ver mais um próximo passo sobre estatística. Estatística, por fornecer dados que embasam qualquer tipo de pesquisa, é uma disciplina presente em quase todos os cursos superiores. Neste capítulo, damos continuidade ao estudo de estatística já iniciado em anos anteriores, aprofundando-nos um pouco mais ao abordarmos problemas que envolvem conceitos e termos mais específicos. Apesar da frequência com que aparece no nosso dia a dia, uma vez que gráficos e tabelas povoam jornais, revistas e sites, a estatística pode nos levar a detalhes bastante sofisticados que envolvem um maior conhecimento técnico. Por exemplo, esse carro aí na época dele era chamado, é o Polo da Volkswagen. Eles fizeram uma pesquisa, a revista Quatro Rodas pesquisou, analisou vários carros, ouviu várias pessoas e chegou à conclusão que o Polo tem o maior espaço da categoria. Então, eu acho que, através desses dados, eles chegam a essa conclusão e a informação chega para as pessoas. Vamos falar dos princípios básicos da estatística. Para compreender-se o estudo da estatística, existem conceitos básicos que precisam estar bem definidos. Eles são os conceitos iniciais da estatística, mais especificamente, definição de população, amostra, variável, tabela, frequência e gráfico. Todos esses princípios nós vamos analisar e estudar caso a caso, fazer exercícios que envolvam todas essas situações, definir o que é uma população, o que é uma amostra, variável, o que é uma tabela, frequência, gráfico. A gente vai ver frequência relativa, frequência absoluta, e aí vamos construir gráficos de vários tipos, e aí vamos entender bem as informações que uma estatística pode nos passar. Um exemplo que é comum para vocês, pesquisas eleitorais. Sempre sai o gráfico, fulano estava antes com tantos pontos, e o outro foi para tanto,
tinha tanto 43% de intenção de votos, o outro tinha 23%, e o gráfico vai traçando ali a informação que o informante está nos passando. Nós vamos ver isso caso a caso, detalhe por detalhe. Vamos dar início ao nosso estudo de estatística e começando a explicar o que é uma população. O que é uma população? Chamamos de população ou universo o conjunto de todos os elementos da pesquisa a ser realizado. A população é formada por todos os elementos desse conjunto, podendo ser qualquer coisa, como pessoas, objetos ou outros seres vivos, desde que esses elementos do conjunto possuam as características que desejamos pesquisar. Por exemplo, ao pesquisar-se sobre a intenção de votos na população brasileira, existem características bem definidas para a população, que nesse caso necessariamente precisa ser brasileira e hábil a votar. Não é? A gente não poderia fazer uma pesquisa num lugar onde não tem brasileiro, em Nova York, fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente no Brasil. E muito menos fazer intenção de voto, pesquisa de intenção de voto no Brasil para a eleição americana. E assim sucessivamente, ok? Então já entendemos o que é uma população, então vamos continuar. Ainda falando de população, a gente pode, como citado, a pesquisa pode ser realizada com objetos também, por exemplo, se a intenção dela for saber a qualidade da água que abastece uma determinada cidade, então a população será o conjunto de rios que abastecem a cidade, porque são eles que terão a sua água analisada. Agora vamos ver a amostra. Eu falei essa do rio aí porque a gente vai entender a amostra de acordo com isso aí. Então vamos ler o que é uma amostra? Conhecemos como amostra o espaço amostral, um subconjunto da população. Acontece que para realizar-se pesquisa nem sempre é possível, ou até mesmo necessário consultar toda a população disponível para ter-se resultados confiáveis. Nesse caso, utilizamos uma amostra, que é um subconjunto da população. Como exemplo, no rio ali, como um rio, por exemplo, deságua em outro, a gente pode pegar a amostra só de um rio, ou de dois, e a gente vai ter uma ideia de todos os rios da região, se a gente concluir que esse rio deságua nos outros. Então, é uma forma de fazer uma pesquisa e ter a conclusão em relação ao conjunto todo. Mas como o número de rio é pequeno, isso é possível pegar um de cada um. Você imagina se vai pesquisar numa pesquisa eleitoral todos os moradores de uma cidade. É praticamente possível. Era necessário muito tempo e passava a eleição e não ia saber de nada sobre ninguém, né? Então a gente pega um pouco de pessoas de uma região, de outra, e aí se faz uma ideia que parece ser uma pesquisa com pouca margem de erro. Já estamos acostumados com isso em eleições, mas vamos também ver outros casos. Ainda falando de amostra, a amostra é o conjunto de indivíduos consultados na pesquisa. Por exemplo, se uma empresa nacional tem como objetivo pesquisar o nível de satisfação dos seus colaboradores, ela pode consultar somente parte desses colaboradores como objetivo de conseguir prever o comportamento dessa população. Aí tem aquela carinha ali, ó, tá vendo? Tá satisfeito? Tá mais ou menos? Ou tá ruim? Tá ruim? Tá bom ou muito bom? Né? Significaria isso. Aí você bateria um botão ali numa carinha daquela e dá o seu motivo de satisfação. Quem já não passou por isso, né? Ah, avalia aqui o meu atendimento, bom, ruim, que nota você dá de 0 a 10, de 0 a 5. Aí se você vai dar muito satisfeito, ruim, insatisfeito e tal. Esse é o tipo de pesquisa que nós também estamos acostumados com ela no dia a dia. Outra situação é que, para saber se a quantidade de açúcar que uma determinada marca de refrigerante usa, não é necessário que seja analisada toda a população, mas apenas uma amostra, ou seja, uma porção desse produto. A maioria das pesquisas é realizada com amostras e a intenção é que, com base nelas, seja possível prever o comportamento de toda a população. Por exemplo, vamos dizer que a Coca-Cola,
ela tem 10 colheres de chá de açúcar, né? A Pepsi Cola, a Fanta também. Já um suco ali tem 5 colheres de chá, o Red Bull tem 10 colheres, né? E aquele outro material ali tem 8 colheres de chá. Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele analisou todas as latinhas de Coca-Cola, por exemplo? Não. Ele foi num lote, pegou uma latinha, todas essas latinhas foram fabricadas juntas, então essa aqui representa todas as outras latinhas. Se essa tem 10 colheres de chá de açúcar, as outras também vai ter 10 colheres de chá de açúcar, ok? Simples assim, não tem muito o que fazer. Com uma latinha, você pode conhecer todo o comportamento das outras. Variável. O que é uma variável? A variável é o meu objeto de pesquisa. É uma pergunta para a qual a minha pesquisa está procurando resposta. Essa variável pode ser classificada no estudo de tipos de variável. Uma variável pode ser classificada como qualitativa, nominal. Essa qualitativa pode ser nominal ou ordinal. E quantitativa pode ser discreta ou contínua. Na variável quantitativa, a pesquisa busca receber como resposta uma quantidade, ou seja, um valor numérico. Por exemplo, o número de acidentes de trânsito, o número de casos de Covid-19, o salário médio da altura média da população. A variável quantitativa pode ser separada em 2 casos, que eu já até falei. A variável quantitativa ela pode ser nominal ou ordinal. Vamos ver o que é ser nominal ou ordinal? Como eu já tinha dito no slide anterior, a variável quantitativa pode ser separada em 2 casos. Quando essa quantidade é uma medida, ela é conhecida como quantitativa contínua. Por exemplo, salário, quanto é o salário dos funcionários de uma empresa, a altura média dos funcionários dessa empresa, o peso médio dos funcionários da empresa. Quando essa quantidade é uma simples contagem, estamos trabalhando com uma variável quantitativa discreta. Por exemplo, a quantidade de ligações em um saque, né? A quantidade de ônibus que saiu da empresa. Então, ela é uma quantitativa discreta, ok? Tranquilo? Tem uma diferença quantitativa, contínua e discreta. Quantitativa quando se trata de salário, está medindo alguma coisa, está avaliando alguma coisa que não é igual, não é constante para todos. Agora, se você vê, por exemplo, ligações, não sabe que tudo é a mesma coisa, é uma contagem. Quantos ônibus saem de uma empresa é contar quantos ônibus saem da empresa, ok? Independente da situação do ônibus. Agora vamos falar da variável qualitativa. A pesquisa busca como resposta uma característica, por exemplo, uma cor, o grau de escolaridade de um agravamento de uma doença. Quando essa quantidade possui uma ordem, ela é conhecida como qualitativa ordinal. Por exemplo, escolaridade, ensino fundamental, médio, superior, nível de agravamento de uma doença, leve, intermediário, grave, estável também, né? Ela é ordinal, ela mantém um padrão de separar as coisas. Quando essa qualidade é uma característica qualquer e não possui ordem, ela é qualitativa nominal. Por exemplo, a cor do carro preferida, ou o sabor do sorvete mais vendido, né? Do chocolate mais vendido também. Então a gente consegue separar a qualitativa ordinal da qualitativa nominal. Em alguns exercícios que caem do Enem, coisas que você tem que conhecer bem isso, vocês colocam lá verdadeiro ou falso, e você tem que saber isso, que essa é a dificuldade que eles colocam nos concursos, né? Quando vai cobrar a estatística, ok? Toma cuidado com essas perguntas. Resumindo, né? Vocês tem as variáveis, separei aí, tem quantitativa e qualitativa. A quantitativa pode ser discreta e contínua. A qualitativa, nominal e ordinal. Então, vocês vão escrever para mim aí, a título de exercício, o que é uma quantitativa discreta. Uma qualitativa discreta, variável qualitativa discreta e contínua. O que é uma qualitativa nominal ou ordinal. E essas são os tipos de variáveis que vai acontecer dentro das nossas pesquisas. Bacana? Então, vamos para frente.
Agora nós vamos falar de frequência. Nós temos dois tipos de frequência: a frequência absoluta e a frequência relativa. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita a pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado tinha sido o seguinte: Pedro, brasileiro; Ana, brasileira; Ramon, espanhol; Laura, espanhola; Cláudia, brasileira; Sérgio, brasileiro; Raul, argentino; Nelson, brasileiro; Silvana, brasileiro; Pablo, espanhol. E aí terminou a nossa pesquisa. O número de vezes que um valor da variável é citado representa a frequência absoluta daquele valor. Como assim, professor? Então vamos ver. Então a gente vai montar uma tabelinha separado para a gente analisar caso a caso. No exemplo, a variável nacionalidade e a frequência absoluta de cada um deles são os valores. É brasileira, 6 pessoas; espanhola, 3 pessoas; argentina, 1 pessoa. Existem também a frequência relativa, que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Frequência relativa da nacionalidade brasileira, 6. A quantidade de pessoas no total, se vocês somarem, nós temos 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 argentino. São 10 pessoas. Então, são 10 para 6. 10 para 6 é 10 dividido, 6 dividido por 10, 0,6. Se eu multiplicar por 100, corresponde a 60% de pessoas daquele grupo. A frequência relativa da nacionalidade espanhola é 3 para 10, que é 0,3, que corresponde a 30%. E a frequência da nacionalidade argentina é apenas uma pessoa, certo? Então, o que eu tenho? 1 para 10, ou seja, 0,1, que corresponde a 10%, que é a quantidade de porcentagem de pessoas daquele grupo. Então, essa é a nossa frequência relativa. Podemos associar a frequência relativa de um evento à probabilidade que ele ocorra. Se o número total de citações for suficientemente grande, a frequência relativa se estabiliza em torno de um número que expressa a probabilidade de ocorrência desse evento. Na tabela de frequências, a tabela que mostra a variável e suas realizações, valores, com as frequências absolutas, que a gente chama de FA, e a relativa, que a gente chama de FR. E a chamada de tabela de frequências. Como no caso nosso, em tela, nós temos a nacionalidade brasileira, 6 pessoas. A frequência relativa, 60%. Então, aquelas 6 pessoas da frequência absoluta, num grupo de 10, corresponde a 60%. E essa porcentagem, essa correspondência, é a nossa frequência relativa. Olha lá, por exemplo, o mesmo acontece com a espanhola. A espanhola, no grupo de 10 turistas, nós tínhamos 3 espanhóis, que corresponde, então, a 30%. Frequência absoluta, 3. Frequência relativa, 30. Exatamente, a Argentina, nós tínhamos uma pessoa no grupo de 10. Uma pessoa corresponde a 10% no grupo de 10. Então, a frequência absoluta é 1. A frequência relativa é 10. Ou seja, aquele argentino representa, relativa é isso, representa 10% do grupo. Ok? Já sabemos a diferença entre relativo e absoluta as frequências, ok? A variável quantitativa tem os seus possíveis valores indicados por números. Veremos que, na elaboração de suas tabelas de frequências, podemos deparar com várias situações. Um grupo de alunos, por exemplo, registrados com a idade em anos e peso, em quilogramas e altura, nós temos aí Alberto, 14 anos, 49 quilos, altura de 1,73 m. Assim aconteceu com Alexandre, também 14 anos, 46,5 quilos e 1,66 m de altura. Carlos, 16, 53 quilos. E assim mesmo aconteceu com Cláudio, Eduardo, Flávio, Geraldo, Hélio, com José Luiz, Lúcio, Marcos, todas essas pessoas, Sérgio, no final, nós temos aí uma representação quantitativa, né, da idade, do peso e da altura. Aí agora a gente vai começar a trabalhar em cima desses dados e vamos fazer pesquisas e analisar caso a caso e entender tudo isso que nós já estudamos, ok? Agora vamos pegar aquela tabela, aqueles dados que nós coletamos, né?
Vamos elaborar uma tabela de frequências da variável idade. Né? Começamos, nós temos idade, nós temos o peso e a altura. Vamos trabalhar as idades, né? Para elaborar a tabela de frequência da variável idade, notamos que aparece como variáveis valores 14, 15 e 16 anos. Está ali. Ali, quem tinha 14 anos, a idade está em anos ali em cima da tabela, nós contamos ali, ó, tem 5, 10, né? 12. Frequência absoluta. Tinha 12 meninos ali naquele grupo de pessoas que tem 14 anos. Frequência absoluta. Né? Ali tem 15, que tem 15 anos, nós achamos 5 lá. 1, 2, 3, 4, 5 no quadrinho, que tem 16, tem 3. Total de alunos ali, 20. Bacaninha? 10 de um lado, 10 do outro. Legal. Agora a gente vai ver a fração, a relativa. A relativa funciona o seguinte: ela funciona 12, no grupo de 20 pessoas, 12 eram de 14 anos, então 12 para 20. Simplificando a fração é 3 quintos. Agora, a frequência relativa, que é a porcentagem, se você pegar 3 dividido por 5, vai dar 0,6, que corresponde a 60%. Vamos ver agora a frequência relativa de pessoas, de alunos com 15 anos. Tinha 5 para 20. Simplificando a fração, porque todos os dois dá para dividir por 5, deu 1 quarto. 1 dividido por 4 é 0,25. Multiplicado por 100, temos a frequência relativa 25% daqueles 20 alunos. Se você vê agora, com 16 anos, nós temos a frequência absoluta, que são 3 meninos, né? 3 sobre 20, certo? Não tem como simplificar, mas se você pegar 3 dividido por 20, vai dar 0,15. Multiplicado por 100 dá 15%. Se você somar 60 com 25 dá 85, 15 com 85 dá 100%. Correto? Bacana, né? Então, e o 1, a soma daquelas 3 frações, ele dá 1 sobre 1, que é 1, né? 1 sempre é 100%. 100% é 100 dividido por 100, dá 1, né? Entenderam por que está 1 ali? Bacana. Então, entendemos a nossa tabela de frequências. Elaboramos ela de acordo com aquela historinha do slide anterior. Para a variável altura, nós já fizemos a variável idade, aparecem muitos valores diferentes, o que torna inviável colocar na tabela uma linha para cada valor. Em casos como este, agrupamos os valores em intervalos ou classes, como veremos a seguir. Primeiro, calculamos a diferença entre o maior e o menor altura, registrada lá na nossa tabela, obtendo a amplitude total. 1,79, que é a maior altura, menos 1,62 metros, dá 0,17 metros. Bacana. Já pegamos a maior altura e subtraímos a menor. Sabemos a amplitude, né? Quando a gente vai calcular a amplitude térmica, vocês vêem muito em jornal aí, hoje houve a diferença, a amplitude térmica foi muito alta. Quer dizer, fez muito calor, né, à tarde e muito frio pela manhã. Então, houve uma diferença de temperatura muito grande. Isso chama amplitude, tá? É a diferença do maior valor pelo menor. Escolhemos um número de intervalos, geralmente superior a 4, e consideramos um número conveniente. Por exemplo, acima da amplitude total é determinado a amplitude de cada intervalo de classe. No exemplo, para 6 intervalos, vamos supor que eu queira fazer 6 intervalos. Eu tenho 0,18, eu arredondo ali, e divido por 6 intervalos, vai dar 0,03. Cada intervalo vai ter essa diferença. Ok? Vocês vão compreender quando eu montar a tabela. Então, vamos ver como fazer isso? Vejamos aqui. A gente vai elaborar a tabela e os intervalos. As classes intervalos foram obtidas a partir de 1,62 metros, fazendo uma adição de 0,03 a partir da menor altura. Correto? E aí a gente foi distribuindo até chegar na maior altura. Olha para você ver. Nós vamos pegar, somar 1,65 mais 0,03 dá 1,68 e assim por diante. O símbolo que indica intervalo, à esquerda, é aberto e à direita,
Assim, a altura de 1,68 m não foi registrada em 1,65 m. Então, vai começar de 1,65 m, vai até 1,68 m. Então, não se registra ali a quantidade de gente de 1,68 m, só de menos de 1,68 m. Depois do intervalo de baixo, é que a gente começa de 1,68 m e vai para 1,71 m. E assim ficou montada a nossa tabela. Vejamos lá. 1,62 m, somado 0,03, 1,65. Tenho duas pessoas que têm nesse intervalo. FA, frequência relativa, é 2. Deu decimal de 0,10, que corresponde a 10%. Nós estamos falando no grupo de 20 pessoas, né? Eu peguei 2, dividi por 20. Simplificando é 1 sobre 10, 10%. Isso aí vai acontecer com todas as frequências absolutas. Vamos lá. 1,65 m até 1,68 m. Nós temos exatamente 3 pessoas, né? Está no tamanho máximo. Deu 3 em 20, corresponde a 0,15, né? Que é 3 dividido por 20, que dá 15%. De 1,68 m até 1,71 m, nós temos 6 pessoas, né? 6 sobre 20 dá 0,30, que corresponde a 30%. De 1,71 m até 1,74 m, eu tenho 3 pessoas, aí deu 0,15, é 15% também. De 1,74 a 77, a 1,77 eu tenho 4 pessoas, correto? Aí o que acontece? Dá 0,20, que corresponde a 20%. E de 1,77 m a 1,80 m, eu tenho 2 pessoas. Dá 0,10, que é o 10. 2 sobre 20 é 1 sobre 10, que corresponde a 10%. Né? O total de pessoas são 20. Em decimal é 1, né? Porque é 100 sobre 100. Em frequência relativa é exatamente 100%. A frequência relativa pode ser escrita tanto em decimal como porcentagem, que a gente já sabe, se eu pegar 0,10 multiplicado por 100, eu tenho 10%. Então, ela pode ser marcada de duas formas diferentes. Tome cuidado com isso, tá? Aí o cara coloca lá para você vai achar que a frequência relativa é só em porcentagem. Não, ela pode ser dada em decimal também. A representação gráfica nos fornece uma visão de um conjunto mais rápido do que a observação direta dos dados numéricos. Por isso, os meios de comunicação com a frequência oferecem a informação estatística por meio de gráfico. Consideremos uma situação em que a votação para representante e vice-representante do primeiro ano do ensino médio, um aluno anota os votos com um X ao lado do nome do candidato, enquanto os seus colegas votam. Ao terminar a votação, podemos observar o desenho abaixo. Adriano, um monte de xizinho. A Letícia, mais um pouco. A Luciana teve mais que a Letícia. Observei isso, que quantidade de X eu nem contei. Mariano passou da Luciana. A Magda teve menos ainda do que a Letícia. Acontece que agora eu pude observar que eu não preciso nem contar o X, que o Adriano é o vencedor e teve um a mais que o Mariana lá. Pá, ele vai ser o representante. Legal? Então, é assim que a gente calcula. Graficamente, que a gente observa e lê uma situação que foi registrada. Vamos falar, então, de um gráfico de segmentos. Um gráfico de segmento ou de linhas é dado um tipo de gráfico que apresenta sequências numéricas ao longo de um determinado período de tempo. Ele é utilizado para exemplificar evoluções ou regressões de algum fenômeno. É utilizado em casos em que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente nas análises financeiras. O eixo das abscissas, o eixo X, representa o tempo, que pode ser dado em anos, meses, dias, horas, etc. Quanto ao eixo das ordenadas, eixo Y, representa o outro dado em uma questão. Uma das vantagens desse tipo de gráfico é a possibilidade de realizar análise de mais de uma tabela, por exemplo. Vamos ver um exemplo de gráfico dessa forma? Olha para você ver aí que gráfico interessante, né? Uma empresa deseja verificar o faturamento em determinado ano e dados foram dispostos numa tabela. Ali, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a quantidade faturou 10 mil, 15 mil, 8 mil, em abril 15 mil, maio 20 mil, julho 24 mil, junho 24 mil, né? Julho 8 mil,
agosto, 16 mil, setembro, outubro, novembro. Aí eles colocaram isso ali em gráfico. No eixo X, eles colocaram janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro, dezembro. E os valores, 5 de 5 em 5, 10 mil. Agora vamos lá em janeiro, vamos lá? O ponto marcado de janeiro de azul, de roxo lá. Depois ele subiu, aumentou as vendas em fevereiro. O gráfico deu aumentou. Nitidamente eu consigo ver no gráfico que as vendas aumentaram em janeiro, mas em março elas caíram para baixo de 10 mil. Em abril voltou a subir. Em maio subiu de novo a venda. Em junho vendeu, subiu mais ainda, porque vendeu em junho 25 mil, olha lá. Depois começou a cair para julho, voltou abaixo de 10 mil. Depois começou a subir novamente para agosto. De agosto para setembro houve uma queda. Hoje houve uma ligeira subida de venda de setembro para outubro. Se manteve estável de outubro para novembro. Vendeu a mesma coisa. Depois começou a crescer de novembro para dezembro. Então, eu consegui analisar tudo isso que quando caiu, quando aumentou, vendo o gráfico. Por isso, a gente usa um gráfico de linha, que é a forma que vocês estão vendo, ok? Olha o gráfico de barra, que gracinha, né? Tem as barras, e na altura da barra nos dá a quantidade de pessoas que usam internet, por exemplo, que usam celular, tem que ter, aqui 40% tem energia em casa, 75% tem acesso à internet, 80% usa, 90% tem um tablet. Então, eu li isso dentro desse gráfico. Tem o objetivo de comparar os dados de uma determinada amostra utilizando retângulos de uma mesma largura e altura. Altura essa que deve ser proporcional ao dado envolvido. Isso é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. No caso nosso, está determinando aquela parte branquinha que está, a parte colorida que está no gráfico ali, está mostrando para nós. A parte de baixo está mostrando para a gente o que nós estamos analisando, não está branco. Onde está colorido, amarelo, laranja, vinho, né, verde e também tá azul, ela nos mostra a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que utilizam aquilo que está na parte branca da barra. Né? Então, a gente tem os retângulos que nos dá essa frequência. Imagina uma determinada pesquisa com o objetivo de analisar o percentual da população que acesse ou tenha internet, energia elétrica, rede celular, aparelho celular e tablet, ou tablet, né? Os resultados dessa pesquisa podem ser dispostos em um gráfico, como vocês acabaram de ver. Um exemplo agora, a gente vai ver um outro tipo de gráfico. Nós vamos ver ainda outro tipo de gráfico, como eu disse no slide anterior, de barras ainda, diferente daquele que eu mostrei. A gente coloca no eixo X e o outro no eixo Y também. Tem a nossa tabela, né? A partir do desempenho em matemática demonstrado pelos alunos de uma classe, um professor elaborou a tabela abaixo, né? Desempenho em matemática, frequência absoluta 6, 15%. Regular 10, corresponde na frequência relativa 25%. Em relação à quantidade de alunos, são 40, né? 6 sobre 40 dá 15%. Bom, 14 sobre 40 dá 35%. Ótimo é 10 sobre 40, que dá 25%. Muito bem. Eu julguei esses dados na tabela e coloquei lá. Né? Exatamente suficiente, correto? Regular, bom, ótimo. Está abreviado, porque a palavra é grande, não caberia no gráfico. Em cima de cada barra eu coloquei a porcentagem, que é a frequência relativa, e os números que estão ali no gráfico. Ok? Corresponde a 6, então está um pouquinho acima do 5. Corresponde a 25, está pouco acima exatamente do 15. Ela pode ver que está lá 25, que é o que corresponde na barra. Corresponde a 35%, a 25%. Mas ali ele representa um número de alunos, que é 10. 25% corresponde a 10. Então, lá no nosso gráfico, a barra está indo lá no 10. Quando é 35%, no nosso gráfico, a barra está indo no 14. E 25% continua indo no 10. Bacana? Agora, se a gente for analisar ao contrário, se quiser trocar a posição, né? Então tem 10, 20, 30, 40. Nós temos lá insuficiente, 15%. Você pode ver que ele passou no 10, pouco assim, no 10 certinho. Né? 6. Então, 5,
O que tem 25%, que são o quê? 10 alunos, o gráfico ficou exatamente no 10. Se você passar uma régua ali, vai dar no 10, que é bom 35%, ele passou exatamente no 14, pouco antes do 15. E 25% repetiu. Essas são outras duas formas de se fazer um gráfico de barras e interpretar ele ali tranquilamente, tá? Aquela continha não precisa colocar, mas a gente sabe que é pegar e dividir o total pela quantidade total de alunos pelas frequências absolutas. A gente vai atar a frequência absoluta dividido pelo total, nós vamos encontrar a frequência relativa. Pode ser dada em decimal ou em porcentagem. Um outro tipo de gráfico muito interessante que a gente usa muito é o gráfico de setor. O gráfico de setor é utilizado para representar dados estatísticos de um círculo dividido em setores. As áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados, ou seja, quanto maior a frequência, maior a área do setor circular. Por exemplo, de forma genérica, está apresentado diferentes variáveis com frequências diversas para determinada grandeza, a qual pode ser, por exemplo, a porcentagem de votação de candidatos de uma eleição, que ali pode ser cada pedacinho daquilo ali corresponde. O amarelo, vamos supor, o candidato X teve tantos votos. Você pode ver que a fatia do bolo dele é diferente da fatia do vermelho, da fatia do verde e do rosa. Um outro exemplo também. É considerado também chamado um gráfico de setor, que pode ser qualificado também como gráfico de pizza dessa seguinte forma aqui. O gráfico de setor pode ser chamado também de gráfico de pizza. Imagina essa circunferência, uma pizza partida em vários pedaços, né? Teve um lá que comeu a metade da pizza, que é mais guloso. Um shopping center é 3 salas de cinema. Olha um exemplo aí muito bacana. E o número de espectadores em cada uma delas, em determinado dia da semana, foi de 300 na sala A, 200 na sala B e 500 na sala C. Veja essa situação representada em uma tabela de frequências e depois os gráficos setores. Então, na sala A, nós tivemos 300, frequência absoluta. Na sala B, a frequência absoluta foi 200, na sala C, 500. Como o total de pessoas ali são 1.000 pessoas, 300 para 1.000 corresponde a 3 para 10, simplificando ali, que corresponde a 30%. É a frequência relativa. Ali a frequência de 200 para 1.000 é 2 para 10, que é 1/5, corresponde a 20%. E 500 é 500 para 1.000, corresponde a 5 para 10, que é igual a meio, e meio é 50%. É a frequência relativa, tanto dada em decimal como em porcentagem. E aí a gente jogou isso no gráfico, né? Pegamos a circunferência, como é 30% de A, eu coloquei em azul ali, 30%, de B foi 20%, e a outra metade da circunferência, 50%, é a sala C. E poderia colocar, em vez de frequência relativa, poderia colocar em frequência absoluta, A 300, B 200, C 500. Bacana? Esse gráfico, basta eu olhar ele, eu sei de tudo. É informação rápida, objetiva e concreta. No gráfico de setor, a gente ainda pode discutir um detalhe, né? Cada gráfico de setores, o círculo é dado, indica o total de 1.000 espectadores ou 100%. Em cada setor indica a ocupação de uma sala. Na construção do gráfico de setores, determina-se um ângulo correspondente a cada setor, por regra de 3. Veja, por exemplo, a sala A, usando a frequência absoluta, temos. Nós sabemos a sala A, isso pode acontecer. Esse cálculo pode servir para qualquer uma das salas, né? A sala C é fácil, que eu sei que é 50%, que é metade, né? Então, um ângulo ali é 180 graus. A circunferência toda tem 360, mas vamos ver a sala A. 1.000 corresponde a 360 graus, que é a circunferência toda. 300 corresponde a x. Gente, regra 3 simples, né? 1.000 vezes x é igual a 360 graus vezes 300. Então, eu tenho 108.000 dividido por 1.000, que vai dar 108 graus, que corresponde ao grau daquele ali. O outro eu já sei, não precisa nem fazer conta, que é a metade, é 180 graus, né? Então vai sobrar só o quê? 72 para a sala B, né? Dá para fazer até de cabeça. Então a gente pode determinar o ângulo dessas situações. Histograma. De forma simples, o histograma é um tipo de gráfico que representa a frequência de dados em intervalo específico. Ele é composto de barras e cada barra representa uma frequência, quantidade de dados dentro de um determinado intervalo.
quanto maior a barra dos dados caem naquele intervalo. De forma técnica, dizemos que um histograma consiste em um gráfico de barras que demonstra uma distribuição de frequência onde a base de cada uma das barras representa uma classe e a altura, a quantidade ou a frequência absoluta com que o valor da classe ocorre. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado para indicar o indicador da dispersão de processos. Vamos ver como funciona? Sobretudo, um histograma tem como objetivo ilustrar como uma determinada amostra de dados ou população está distribuída, dispondo as informações de modo a facilitar a visualização da distribuição de dados. Ao mesmo tempo, ressalta a localização do valor central e da distribuição dos dados em torno desse valor central. Assim, possui dois eixos com funções diferentes, onde o eixo horizontal é dividido em pequenos intervalos, demonstrando vários valores assumidos pela variável de interesse. Já o eixo vertical é proporcional à frequência de observações da amostra, onde os valores pertencem àquela classe de intervalo. Sempre que você não tiver certeza do que fazer com um grande conjunto de medidas ou dados apresentados em uma tabela, você pode usar um histograma para organizar e exibir os dados em um formato mais amigável. Assim, um histograma tornará fácil ver onde a maioria dos valores se classificam em uma escala de medição e quantia de variação existe entre eles. É útil construir um histograma quando você deseja resumir grandes conjuntos de dados gráficos. Não é fácil de tirar conclusões a respeito de um conjunto de dados apresentados em uma tabela, mas pode ficar muito mais fácil de entender se organizado em um histograma. Função de um histograma é comparar os resultados do processo com os limites de especificação. Se você adicionar os limites de especificação de um processo para seu histograma, você pode determinar a forma ágil se o processo era capaz de produzir produtos de qualidade. Comunicar as informações graficamente, os membros da equipe podem ver de forma simples os valores que ocorrem com mais frequência. Dessa forma, quando você usa o histograma para resumir grandes conjuntos de dados ou para comparar medições com limites de especificação, você está empregando uma ferramenta poderosa para comunicar informações. Dependendo do tipo de dado com que estamos trabalhando ou do problema que queremos resolver, usamos uma ferramenta diferente. Assim, o primeiro passo para desenhar um histograma ou começar qualquer análise é sempre coletar os dados. Mas sempre tenha em mente que se os dados que você tem em mãos não forem recentes, ou se você não souber como os dados foram coletados, é uma perda de tempo tentar traçá-los. Os dados de um indicador de interesse para qualidade podem ser divididos em classificação. Qualitativos, os resultados possíveis serão apenas afirmações ou negações, como peça defeituosa ou não defeituosa, entrega atrasada ou não atrasada, cliente satisfeito ou insatisfeito. A gente vai classificar dentro dessas situações. Sim ou não é uma negação, né? Ou uma afirmação. A contagem dos resultados são números inteiros. Por exemplo, número de risco de uma peça, né? Número de acidentes que aconteceu em um mês. Os contínuos, eles podem ser os resultados de quaisquer números dentro de um intervalo, ou seja, o peso de uma pessoa, né, de 10 a 20 quilos, 30 a 40, comprimento, gasto mensal, aquele lance da altura, idade que nós fizemos, né? Uma vez coletados esses dados, a primeira atividade visa o entendimento destes, uma vez que nosso cérebro não é preparado para compreender um extenso conjunto de dados. É aqui que entra o histograma, pois permitirá a obtenção das seguintes informações sobre o nosso processo. Vejamos como isso acontece. Centralidade. Qual é o centro da distribuição? Onde é esperado que esteja a maioria das observações? Amplitude, a distribuição quase sempre contém observações entre as quais valores. Qual é o ponto de máximo e o ponto de mínimo? Simetria. Será que devemos esperar a mesma frequência de pontos com valor alto ou com valor baixo? Será que o processo é simétrico? Os valores mais altos são
mais raros. Vejamos, então, a exemplificação disso aí. O histograma, que a gente chama de histograma simétrico, em primeiro lugar, esse tipo de histograma é característico por apresentar a frequência mais alta no centro e também pode ser chamado de distribuição normal. É comum ser utilizado para representar dados médios, que são utilizados para fazer comparações com outras informações de pesquisas em processos padronizados em linhas de produção. Para você ver, observem lá, tem o ponto mais alto, onde teve a maior ocorrência. Aí nós temos aí do lado esquerdo uma situação, do lado direito outras situações, cada uma dentro do seu limite, mas a gente já fez a comparação rapidamente com a maior concentração no centro, no lateral direito e esquerdo a gente vai analisando de acordo com cada barra. Histograma assimétrico, bem como no histograma simétrico, o histograma simétrico possui somente um pico em destaque, o que indica uma grande variação entre os dados. Assim, o gráfico assume essa forma assimétrica, quando exerce o controle de apenas um limite de especificação de um processo. Você vê aquela baixa maior já não está no centro. E a não simetria, porque vê, não tem a mesma quantidade de dados do direito nem do esquerdo, mas está dando as informações que a gente precisa. Você pode ver, por exemplo, o histograma despenhadeiro. Nesse caso, os valores mais altos concentram-se à direita ou à esquerda, né? Pode estar de um lado como no outro, não tem problema. Agora, com o seu valor médio fora do centro, este é mais usado quando há na falta de alguns dados da estatística. Você pode ver que ele começa a despencar e vai até chegar no final, né? Tem os dois dados mais altos e ali é chamado de despenhadeiro. Histograma de picos, né? Esse histograma de pico, esse tipo de gráfico, é chamado de bimodal. É característico por dois picos mais altos em regiões diferentes. Isso indica que há mais de uma frequência alta de dados. Então, nós tivemos dois picos muito grandes ali. Você pode ver o terceiro e lá no antepenúltimo, eles eram um pico muito alto. Então, nós tivemos duas situações onde foi muito favorável ou muito desfavorável, né? O pico foi lá em cima, enquanto os outros esteve lá embaixo. Bacana? O histograma achatado também é chamado de platô. Esse histograma é característico por apresentar frequências de nível equivalente, bem próximo das outras. Então, os valores aí não tem muita diferença, não. Ele começa a crescer, depois mantém um pouquinho diferente de uma da outra, vai mantendo uma certa estabilidade. Então, está bem próximo um valor do outro. Depois começa a cair, isso aí é normal. Então, ele é considerado chamado de histograma achatado. O histograma de ilha isolada, por fim, esse tipo de histograma é característico por apresentar uma barra com grande destaque em relação às demais. Em geral, indicam falhas na coleta de estatística de dados. Houve uma distorção muito grande. Vem mantendo um padrão, crescendo, 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 depois de um pico muito alto, depois caiu demais. Quer dizer, não houve diferença no intervalo, foi uma coisa exagerada. Isso é porque a gente acha, quando vê um histograma dessa forma, que houve falha na coleta de informações, né? Ou seja, de dados. Vamos agora aprender a como construir um histograma. É muito simples. A gente já aprendeu a fazer a tabela. Quando uma variável de valores indicados ou classe intervalos, é comum o uso de gráfico conhecido por histograma. Por exemplo, consideramos a altura em centímetros dos alunos de uma classe, agrupada em intervalos a seguir, os histogramas correspondentes às frequências absolutas e relativas. Então, nós temos ali a altura de 1,40 a 1,50, de 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70, de 1,70 a 1,80, de 1,80 a 1,90. Nós vimos que variou de 10 em 10. Então, entre 1,40 a 1,50, eu tenho 6 alunos. E eu tenho entre 1,50 e 1,60, 10, que corresponde a 25%, né? 12 é a frequência relativa entre 1,60 e 1,70. Entre 1,70 e 1,80, eu tenho 8 da frequência absoluta relativa em porcentagem, né? 1,80 a 1,90. E corresponde a 4 pessoas, que é 10%. Então, nós temos 15, 25, 30 e 20, mais 10%. Se você somar, vai dar tudo 100%, né? Que 25 mais 15 é 40, com 30, 70, 90, 100. Significa que entre o total de pessoas que eu tinha 6 e 4, 10 com 10, 20, com mais 20 eu tinha 40 pessoas. Bacana. Se você fizer 6 sobre 40, 10 sobre 40, 12 sobre 40, você vai achar
15, 25, 30, 20 e 10%, coisas que nós aprendemos nos slides anteriores, né? Aí assim eu coloquei intervalo de 1,40 a 1,50, a barra amarelinha ali, ó. Coloquei lá, você pode ver, entre esse intervalo de 1,40 a 1,50, eu tenho o quê? 6 pessoas, né? Entre 1,50 a 1,60, eu tenho 12 pessoas. E assim foi colocado ali dentro daquela situação. Aí está marcado pela altura em centímetro e também exatamente o outro gráfico, onde eu fiz com a frequência relativa, que corresponde a 15%, né? A frequência relativa é porcentagem, corresponde a 15%. Então está lá na altura do 15%. Com o segundo dado, o segundo retângulo dá 25%, está na altura do 25%. O do terceiro dá 30%, foi na altura do 30%. A mesma coisa aconteceu com a frequência absoluta, né? Foi de 1,40 a 1,50, eu tenho o quê? 6 pessoas. Então, acima dos 5 um pouquinho, né? O de 10 pessoas foi lá em cima do 10. E assim está aí o nosso histograma construído através de uma tabela. Simples assim, as classificações estão aí, aprendemos a mexer com gráfico, histograma, e agora a gente vai partir para um próximo capítulo, onde a gente vai ver o cálculo de várias situações estatísticas, tá? Senhores, se inscrevam no nosso canal, curtam, qualquer dúvida estarei à disposição dos senhores nos comentários.